Então, vamos seguir nos fundamentos. A gente falou na aula anterior dos perfis, das pessoas que estão envolvidas no processo de aquisição de uma solução, de um serviço, numa grande empresa. Vamos avançar. Normal, o que que acontece em muitas organizações, especialmente aquelas que trabalham com vendas de cauda longa ou um pouco mais massificadas? É você ter uma divisão de novos negócios e base instalada, né? Isso é normal. Então você tem lá um grupo que são os closers, por assim dizer, que é aquele cara que vai atrás de oportunidade, alguém trabalha uma oportunidade até uma determinada etapa, depois isso passa para um close, ele vai lá, chuta pro gol, acabou. E passa para um customer success ou para alguma coisa do gênero para conduzir a entrega, o delivery e tal, e aquele closer não quer mais saber, porque esse cara ele é um artilheiro, né? Então ele tem que chutar pro gol, fazer gol, sair, virar as costas e ir embora. Para SMB, isso faz todo sentido até um determinado ponto. Quando a gente está falando de grande conta, já é mais complexo você tratar dessa forma. Por quê? Porque, primeiro, o processo de lidar e de vender para uma grande conta, ele leva mais tempo, em primeiro lugar. Segundo lugar, você tem uma questão que está relacionada à gestão do conhecimento. Então, você conseguir fazer negócio com uma empresa grande exige uma aquisição de conhecimento sobre a organização, sobre a dinâmica organizacional, sobre a forma como ela compra, vamos falar de política daqui a pouco. Tudo isso é importante, tudo isso forma o seu cabedal de conhecimento para você conseguir vender. Se você não faz isso, você não consegue vender para conta. Essa que é a questão. Então, se você trabalha num modelo de alguém fecha, depois eu passo para outra pessoa cuidar, você vai ter um gap informacional aqui monstruoso, né? Então, regularmente o que se faz é você ter um dono da conta do ponto de vista organizacional e esse dono da conta é responsável pela receita gerada na conta, seja numa dimensão de renovação, upsell, cross-sell e mesmo antes. Então você não transita a conta de dono. Por quê? Porque é uma conta de relacionamento. O relacionamento vai ser importante para fechar, o relacionamento vai ser importante para entregar, e depois, se for uma relação contratual de natureza recorrente, o relacionamento vai ser importante para renovar e conquistar a perpetuidade desse cliente. Então, quando a gente fala de Large Account Management, evidentemente que o conceito de novo negócio e base instalada ele é importante, mas do ponto de vista organizacional, convém que a pessoa que cuide do cliente no ciclo de vida, seja o dono da conta, seja o mesmo. Isso aqui é uma coisa. A segunda coisa é, dependendo do tipo de oferta que você tem, você pode e deve continuamente trabalhar a conta nas mesmas ou em diferentes personas para o cross-sell upsell. E repara, é, como você tem uma dinâmica de orçamento, os dinheiros podem ser diferentes. Então, não importa o dinheiro da empresa, o que importa é o dono daquele saco de dinheiro. Imagina, eu tenho um pedaço da minha solução que normalmente, ou tenho uma oferta, que normalmente é comprada pela área de compliance. Compliance, em regra, vai ser o dono daquele dinheiro para comprar aquilo lá. Beleza, beleza. Agora, tem uma outra solução que normalmente é comprada pelas áreas de IT. Então, dentro de um cliente empresa, você tem, na verdade, dois clientes, o compliance e o IT. E são dinheiros diferentes, porque cada um tem o seu budget. E esses budgets são independentes, na maior parte das vezes. Repara, eu falei anteriormente de você ter uma pessoa que entenda a empresa. Faz parte do entendimento da empresa entender como ela lida com orçamento. Há empresas que são mais xiitas no orçamento, ou seja, se definir uma base no começo do ano e é aquilo que vale até o final, está escrito em pedra e não muda, nem se houver um terremoto e um tsunami. Há outras empresas que lidam com mais flexibilidade. A maior parte das empresas tá no meio do caminho, ou seja, é rígido, mas com bons argumentos dá para mexer alguma coisa, né? Você não vai virar de ponta cabeça, mas dá para mexer alguma coisa no orçamento. E é por isso que política faz parte do jogo. Repara,
a relação, estabelecer, quando eu digo política, no bom sentido. Então, você estabelecer relacionamentos construtivos e relações de confiança com os diferentes intervenientes na empresa e dar condições de suporte para que estes caras aqui possam realizar o jogo político dentro da organização deles para viabilizar o seu negócio, é uma habilidade, uma questão fundamental quando você está lidando com uma grande empresa. Porque, no fundo, se trata de relações humanas. Né? Você pode falar do Gen AI e de não sei o quê, e de como é importante a inovação e a inteligência artificial no processo de venda e tal. Em última análise, quem decide, quem assina as ordens de compra são pessoas, não são robôs. Então, se você perde isso de perspectiva, você vai lidar com o processo de venda como mais um e-mail, mais um e-mail, mais um registro no Salesforce. Não é isso. Tem que atuar na dimensão da pessoa e do relacionamento. O quão profundo, quanto de tempo, quanto de dinheiro você vai investir nisso? Obviamente depende e está intimamente ligado ao perfil econômico da sua oferta, certo? Você não vai, o seu produto, você vende o seu produto tipicamente por R$ 1.000 por mês, por exemplo. Cara, talvez não vá fazer sentido você gastar R$ 3.000 no almoço, no fazano, no comer na cabeça do processo de venda, né? Para criar relacionamento, percebe? Então, essa calibragem tem que ser feita de forma inteligente, ela não é absoluta, depende da oferta, depende da conta, depende do seu produto e tudo mais. E isso você precisa ter em perspectiva, como eu já falei, porque é raríssimo numa grande empresa alguém decidir alguma coisa sozinho. Por ser um ambiente em que a construção política ela é inerente à própria organização, não importa o tamanho da organização e a natureza dessa dinâmica política também muda de empresa para empresa, mas ela está lá. Dificilmente alguém decide alguma coisa sozinho, em primeiro lugar. Segundo lugar, dificilmente alguém peita alguma coisa. Só se for muito crucial, muito diferenciador, ou fizer uma diferença brutal na vida da pessoa em termos de atingimento dos seus próprios objetivos pessoais. Ou, eventualmente, objetivos da empresa. Mas assim, cara, você não vai ver alguém com um escudo indo para frente para vencer posições contrárias sobre determinado tema. Você vai calibrando, o seu interlocutor vai calibrando. E se ele perceber assim, putz, porra, meu, Roberval aqui tem uma solução interessante que eu queria comprar, mas tá muito difícil, a IT não quer, compliance viu o contrato, não gostou e não sei o que, a gente vai falar desses aspectos mais para frente. Sim, puta, cara, ele vai voltar para você e vai falar o quê? Pô, não rola, meu. Não vai dar, tá? Compliance não deixou. Compliance não deixou é a desculpa número 3 das desculpas de não posso comprar de você ou não quero comprar de você. Repara, por quê? Porque se a articulação for muito complicada de fazer, isso aqui é que nem água, vai procurar o caminho mais fácil, tá? Então, resumo da ópera em termos de fundamentos. Em primeiro lugar, você precisa ter o ICP bem definido. Isso precisaria de qualquer maneira. No caso das contas grandes, isso é mais importante porque custa mais o processo comercial como um todo. Então, convém você errar pouco. Segundo, é importante você ter as personas adequadamente mapeadas e definidas, para depois poder encaixar pessoas ali. Quem são as personas principais? Lembrando, o BDM, Business Decision Maker, o decisor de negócio, o TDM, o Technical Decision Maker, ou decisor técnico, o usuário, o IT e o compras, ou procurement. Esses aqui são os perfis mais habituais, eles não são os únicos. Eventualmente pode aparecer outros, mas esses aqui são os mais habituais. Como tem muita gente envolvida tipicamente, você precisa estar preparado, preparada para um jogo que envolve política entre empresas
e a própria dinâmica política interna do cliente, que você pode fazer o quê? Você dificilmente vai conseguir entrar nessa dinâmica, mas você vai conseguir apoiar os seus diferentes interlocutores, especialmente o TDM, o BDM, eventualmente o IT, que são os caras onde normalmente a coisa enrosca, e que você vai poder apoiá-los a vencer a entropia interna em favor de fazer negócio com você. Agora, você precisa entender que isso aqui não é necessariamente um processo orientado às metas da empresa exclusivamente. Você tem uma parte importante aqui, que é mapear o indivíduo, a pessoa que está lá. A pessoa tem objetivos, esses objetivos você pode e deve ser um instrumento de aceleração do cumprimento dos objetivos individuais das pessoas com as quais você está se relacionando na empresa, que vão viabilizar o seu negócio, ou que vai viabilizar o seu negócio, tá bom? Por último, trabalhar com large account não é uma corrida rasa, não é uma corridinha de 50 metros, é uma corrida de fundo, eventualmente é uma maratona. Então você corre, 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 corre. Quando você viu, você tá, putz, meu, andei 10 quilômetros, falta mais 32. É assim que é, tá? Contrapartida e benefício disso. Se você mapeia bem, vai atrás de contas que fazem sentido para você e fecha negócio, você vai ter negócios de maior ticket, mais resilientes e com menor chance de saída, tá bom? Então, agora vamos avançar, falar um pouco sobre planejamento.